Quem está fazendo o curso regular, né, não fugiu do que nós vimos no nosso curso regular aqui no Rômulo Passos. Então a questão número 11 lá da prova diz o seguinte: um grupo de 200 pessoas respondeu uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X? Então, quando eu digo aqui que 160 optaram pelo produto X, existe um grupo que optou por apenas X e um grupo que optou por X e Y. Então, eu preciso descobrir quantos elementos pertencem a X e a Y. E aí, nesse caso, eu tenho as seguintes informações. A união de X e Y é igual a 200, porque todas as 200 pessoas optaram por pelo menos, e aí eu sempre digo isso, pessoal, a expressão pelo menos significa dizer mínimo. O total do X é 160 e o total do Y é igual a 80. Então você vai ter que aplicar a regra, quando você quer saber a interseção entre dois conjuntos, a regra da reunião de elementos. E é uma situação que cai bastante em prova aí. Então o número de elementos de X unido a Y é igual ao número de elementos do conjunto X, mais o número de elementos do conjunto Y, menos a interseção, que seria essa interseção a essa parte comum, que nesse caso é o X da questão. Então, 200 é igual a 160 mais 80 menos o X da questão. Passando para o outro lado, o X vai ficar positivo. 160 mais 80 vai dar 240. O 200 passa para o outro lado, muda a operação, ele se torna negativo. Então, o X é igual a 40. Lógico que você não precisava da fórmula. Era só você ter a seguinte situação. 160 mais 80, esse somatório dá 240. Se eu tenho 200 pessoas no total e a soma está dando 240, existe um excesso de 40 elementos. Ou seja, 40 elementos foram contabilizados duas vezes. Foram contabilizados tanto no X como no Y. Por isso que a nível de representação, pessoal, seria assim, na montagem do diagrama, né? Coloco a interseção, 40. O X é 160. Então, apenas X seria 160 menos 40. Seria 120. O Y seria 80 menos 40, 40. Então, essa região de cá é o apenas X. E essa de cá é o apenas Y. Então, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X? Tá? E aí houve a formataçãozinha no slide, então o gabaritozinho é diferente que eu vou dar para vocês. Ó, número e percentual. O nosso número base é 200 e o número base está sempre associado a 100%. Tá? 80, ou 120 na verdade, é o que eu quero descobrir, que vai estar para X. Então, 200 vezes X é igual a 120 vezes 100. X é igual a 12.000 sobre 200, corta, que vai ser igual a 60%. Subir aqui um pouquinho, a resposta correta é 60%, tá? Então, era para você marcar aí a nossa letra C, aí a respostazinha. Então, uma belíssima questãozinha envolvendo porcentagem e conjuntos. Não pode esquecer que o número base está sempre associado a 100%.